Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo aqui, muito obrigado, sua família, derrama uma cascata de bênçãos sobre vocês, tudo bem? Muito obrigado. Pessoal, vamos lá. Aqui está o link do canal Professor Miguel Química, né? Mas antes disso, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você, né? Nosso grande mestre, criador, né? Turma, então o canal Professor Miguel Química, mais uma vez, aqui está o link, né? Não vou clicar aqui agora, senão vai atrasar a nossa aula, né? Mas vai lá, canal Professor Miguel Química no YouTube, tá? Muitos vídeos, muitos shorts, tá certo? Projeto de vida, né? Já está colocando lá que eu dou aula de projeto de vida aqui em 2022, na Escola Alice Saltrão Dourado de Guaranésia, né? Então vamos lá, gente. Então a gente tem aqui hoje para falar da necessidade de padrões, né? Tá certo? Então olha aí, vamos dar uma olhada aqui nesse slide, ó. Por que que o Pico Everest está a 8.848 metros de altitude, né? Qual que é o padrão que designa a altitude? Você vai perceber que é uma interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade, né? Com geografia, química e física, né? O que que a gente percebe, né, pessoal? Né? A gente percebe o seguinte, que a ebulição versus altitude, então nós temos o nível do mar, né? Nós temos o nível do mar com padrão de altitude, onde a pressão é uma atmosfera, né? Ou 760 milímetros de mercúrio, tá? O nível do mar, a temperatura da água, de ebulição da água é 100 graus, tá certo? Bom, meninos, dá uma olhada aqui na aula de gases, né, pessoal? Tem várias aulas de gases aqui no canal, tá bom? Quando a gente fala gases, conceitos, né? A gente fala de conceitos, como que Torricelli determinou, né, essa pressão atmosférica aí, tá joia? Que vale 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, 760 torr, beleza? Bom, pessoal, o que que a gente percebe? Olha o Monte Everest, né? A gente está percebendo o quê? Olha só, a pressão da massa de ar, né? Lá no Pico Everest é bem menor do que o nível do mar, né? Olha o tamanho da seta aqui, ó. Olha o tamanho da massa de ar exercendo pressão no nível do mar, saca? Beleza? Então, ó, quanto maior a altitude, menor a pressão, né, atmosférica. Né? Olha lá para você ver. Então, a pressão aqui no Pico Everest é em torno de 240 milímetros de mercúrio, tá certo? Né? E aí a água ferve em torno de 70 graus, né? Então o que a gente percebe? A pressão em cima aqui do pico é menor. Se você ferver uma água aqui no Pico Everest, a pressão em cima da água é bem menor do que o nível do mar. Olha o tanto de massa de ar que tem aqui, né? Porque você está a quase 9.000 metros de altitude, né? Então você tem aqui, ó, em cima do mar, você tem quase 9.000 metros de massa de ar exercendo pressão, né? Tá certo? E lá em cima você tem, né, já uma pressão bem menor no pico, né? Beleza? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica local. Logo, a temperatura de ebulição diminui, porque você exerce menos pressão na superfície da água, então as moléculas de água têm mais liberdade para passar para vapor, tá bom? Por que que a água não está fervendo? Ó o Maxwell aí, ó. Ou melhor, né? Desculpa, né? Por que que a água não está fervendo a 100 graus, né? Quero dizer, né? Olha lá. Você pode ver que está dando 98 graus aqui em Guaranésia, né? Minas Gerais, né? Porque simplesmente a Guaranésia está a 726 metros de altitude, né, pessoal? Obviamente acima do nível do mar, né? Então a pressão atmosférica aqui é menor, né, do que o nível do mar. Então logo a temperatura de ebulição também é menor. As moléculas têm mais liberdade para passar para vapor, né? Essa pressão é maior, então necessita de temperatura de ebulição maior para as moléculas vencer essa barreira que é a pressão externa, né? Consegue entender? Bom, quando o líquido entra em ebulição, pessoal, olha aí, ó, o líquido entra em ebulição quando? Está em ebulição, tá vendo? Está em ebulição. Então, quando a sua pressão de vapor, quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa, ou torna-se maior, aí rompe a barreira, beleza? Tá? Então, é exatamente por isso, né? Deixa eu puxar um pouquinho para baixo aqui para ficar bem legal aqui na gravação, senão vai sair mal. Deixa eu dar uma voltada aqui. Acho que vai dar, né? Então, o líquido entra em ebulição, né, pessoal? Quando, né, sua pressão de vapor vence a barreira, se iguala à pressão externa, ou torna-se maior, aí o líquido ferve, não é verdade? Dá para sacar? Tranquilo? Ótimo. Vamos continuar? Aqui a gente está falando de padrões, né, pessoal? Aproveitando o padrão nível do mar, a gente aproveitou para falar um pouco da temperatura de ebulição de líquido, por que que ferve, por que que não ferve, assim por diante, né? Tá certo? Para fazer uma contextualização aqui, né, meninos? Bora, depois você pode repetir aí, tá? Voltar no vídeo. Combinado? Tranquilo? Então, vamos lá, né? A água entra em ebulição sem ser aquecida? Uma bela pergunta, pessoal.
Né? Se você não aquecer a água entra em ebulição, entra, né, pessoal? É só tirar a pressão que está sobre ela, né? Observa bem esse GIF aqui, ó. Olha lá. Você vai tirando a pressão que está sobre a superfície da água, as moléculas estão tendo mais liberdade, né? Para se agitarem, né? Tá certo? Então elas entram em ebulição sem ser aquecida, né? A água entra em ebulição sem ser aquecida. Olha que interessante lá. Você vai tirando a pressão de cima dela, vai tirando a pressão fica praticamente nula, né? Aí as moléculas entram em ebulição. É interessante pra caramba, né, gente? Tá bom? Bora? No mundo de Bickman, né? Quando passava, né? E aí, então daí, né, pessoal, altitude em relação ao nível do mar, né? Nós temos Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, uma altitude maior, né? Aqui a cidade do México, né, pessoal, uma altitude bem maior ainda, né? Então você percebe o quê? Você percebe que você vai subindo, ó, você vai subindo a pressão, a coluna de ar, né? Pressão é a coluna de ar, é a pressão atmosférica, né? Então a coluna de ar vai diminuindo, a pressão vai diminuindo. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão. Tá? Então, por isso que uma água, numa altitude mais elevada, ela ferve uma temperatura menor, que tem menos pressão sobre ela, sobre as moléculas da superfície, né? Tá bom? Bora? E aí, pessoal, então chegamos então, falamos de padrão, nível do mar para estudar altitude, e agora vem a pergunta, existe balança para medir a massa de um único átomo? Reflita. Existe balança para medir a massa de um planeta? Por exemplo, você vai pegar o planeta Terra e pôr em cima de uma balança. Qual balança que vão pegar o planeta Terra inteirinho e colocar em cima? Não dá, né? Então, você já percebeu que são dois questionamentos, né? O micro e o macro, não é verdade? Microscópico e macroscópico, né? Então, por isso, né, pessoal, nós precisamos desenvolver um padrão, né? Para responder essas perguntas. Como é que se sabe a massa de um átomo, a massa de um planeta, assim por diante? Combinado? Então, tá aqui. Então, a gente começa pela IUPAC, né? IUPAC, que ela foi criada em Genebra, né, pessoal, sede em Genebra, na Suíça, né, no ano de 1919, está sediada em Zurique, na Suíça, e tem um secretariado lá na Carolina do Norte, né? Então, é uma organização aí que possui um conselho de químicos que define regras aí para o estudo da química, né? Então, International Union of Pure, né, of Pure and Applied Chemistry, né? Então, União Internacional da Química Pura Aplicada, e que rege essas normas aí que a gente vai falar aí para vocês, tá joia? E tem a União Internacional também, pessoal, da Física Pura Aplicada, que foi muito importante nessa ideia do mol aqui, vamos falar já. Então, daí, pessoal, a busca de um padrão para as massas atômicas, né? Então, Dalton foi o primeiro a propor o hidrogênio, né, com massa atômica de uma unidade, né, por ele ser bastante leve, né, tá certo? Então, o problema é que Dalton não sabia que tinha outros hidrogênios, né, chamados de isótopos, né? Aí, por exemplo, ó, o hidrogênio normal 1, mas tem o deutério, hidrogênio de massa 2, hidrogênio de massa 3. Por que isótopos? Que tem o mesmo número de prótons, ó, 1 e 1, carga nuclear, beleza? Tá? O que varia, então, é a massa. Então, Dalton não sabia da existência de deutério, de trítio, assim por diante, né? Combinado? Bom, aí teve outra tentativa também, né, do químico aí, né, Stas, né, do belga, né? Jean Servais Stas, né? Que definiu o oxigênio, né? Porque ele reage com muitos elementos aí para formar compostos, né? Então, ele definiu a massa do oxigênio aí como 1/16 avos do próprio oxigênio. Então, a massa atômica seria 1/16 avos do próprio oxigênio. Isso equivaleria à massa de um próton, por exemplo. Tá joia? Então, o problema também era o desconhecimento de isótopos, que o oxigênio também tem 3 tipos de isótopos, 16, 17 e 18, né? Então, outro problema, não é verdade? Então, eu contando a história aqui para vocês posicionarem, né? Aí, pessoal, em Ottawa, né, 1960, aí a União Internacional de Física Pura e Aplicada fez uma unificação do carbono, né, de 12 unidades. Então, atribuiu ao carbono, né, carbono de número de massa 12, atribuiu para ele uma massa atômica de 12 unidades, tá certo? Né? E aí, em 1961, em Montreal, aí o PAC confirmou isso, né? Tá certo? Aí, a partir de 62, o carbono, né? O carbono passou a realmente ter massa atômica 12 unidades, tá certo? E passou a ser referência de massas atômicas, claro, né? Tá bom? Então, essa é a história, tá bem? Então, a União Internacional de Física Pura Aplicada, tá certo? Atribuiu 12 unidades de massa atômica carbono, aí o PAC confirmou e está valendo aí até hoje, então. Em função dele, vai determinar as demais massas aí. Mas vocês devem perguntar, né? Mas por que o carbono de número de massa 12 foi atribuído massa atômica 12 unidades? Tá? Gente, não confunda número de massa com massa atômica. Número de massa é o número de prótons do núcleo mais nêutrons, né? Prótons mais nêutrons do núcleo. Então, esse é o número de massa do átomo. A massa atômica foi o valor atribuído, né? Então, para que eles, né,
atribuiu uma massa atômica de 12 unidades. Isso aí, pessoal, tem uma ideia, né, para fazer com que cada próton e cada nêutron tivesse o valor de uma unidade, né? Por exemplo, ó, o carbono tem 6 prótons, 6 nêutrons. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prótons, 6 nêutrons, tá certo? Isso dá número de massa 12. Número de massa 12. E aí foi atribuído, então, já que tem número de massa 12, 12 unidades de massa atômica para o carbono, tá certo? Beleza? Né? E aqui, o nêutron, na verdade, ele possui massa, né, ligeiramente um pouquinho maior que o próton, né? Mas você não preocupa não que essa diferença só é levada em física nuclear, em radioatividade, assim por diante, tá bom? Combinado? E o carbono foi escolhido, né, pessoal, porque ele é mais estável, né? Tá certo? Ele é sólido, abundante, tá? Fácil armazenamento e transporte, tá? Usado para estudo da espectroscopia de massa, tá? Então tem vários motivos aí para usar o carbono, tá certo? Carbono da celulose, da madeira, assim por diante, do carvão, tá bem? Então, mas a ideia é essa aqui, pessoal, mais ou menos, na minha opinião, tá? Na minha opinião é o seguinte, o número de massa já era 12. Pensa um pouquinho. 6 prótons, 6 nêutrons, número de massa 12. Imagina se atribuísse aqui uma massa atômica diferente de 12. 30, 40, ou 20, ou 10, por exemplo. Com certeza a confusão do estudo desse negócio de mol aqui ia ser mais complicado, concorda comigo ou não? Tá? Então, teve mais ou menos uma ideia nesse sentido aí, né? Como o número de massa é 12, então atribuiu massa atômica 12 unidades, e aí, em função do carbono, determina as demais massas atômicas aí, né, pessoal? Então, temos que definir, então, o que é uma unidade de massa atômica, né, pessoal? Se foi atribuído ao carbono 12 unidades, tá? Se foi atribuído ao carbono massa atômica de 12 unidades, o que é uma unidade de massa atômica? Então, você é imaginário, óbvio, né? Você vai imaginar o carbono dividido em 12 partes, cada partezinha dessa recebe o nome de uma unidade de massa atômica. O carbono é o padrão, né? Tá certo? Aí, então, o que é uma unidade de massa atômica aqui, ó? Tá? Deixa eu pegar o laser aqui, que ele deu uma escapada aqui, não sei para onde ele foi, né? Eu tinha acertado ele aqui. Aí, ó, tá vendo? Então, o que é uma unidadezinha de massa atômica? É 1 em 12. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, uma unidade de massa atômica é 1/12 do carbono, que tem número de massa 12. Então, uma unidade de massa atômica, repetindo, é 1/12 do carbono com número de massa 12. Percebe? Bom, e aí, pessoal, né? Agora vamos lá. Quanto que vale essa relação, então? A relação entre a unidade grama e a unidade de massa atômica. Tá? Macro, 1 grama já é mensurável, né? Já é mensurável. Então, a relação entre o grama, que é o macroscópico, né? E o micro, 1 unidade de massa atômica, por experimentos, né, pessoal? Com vários tipos de experimentos foram feitos em relação, para determinar essa relação aqui, tá certo? Né? De algo que é mensurável com algo que é imensurável, não é verdade? Então, experimentos realizados com eletrodos, emissões radioativas, raios-x e teoria cinética dos gases mostram que essa relação vale, tá? 6,02240076 vezes 10 a 23. A gente vai aproximar isso daqui, tá bom? Então, experimentos determinam que essa relação do grama com essa unidade imensamente pequena, tá? Vale essa relação, essa razão. Então, o que nós temos? Que 1 grama, multiplicando em cruz, 1 grama vezes 1 é 1. 1 grama é aproximadamente 6 vezes 10 a 23 unidades, beleza? E aí agora a gente já pode responder uma pergunta, já, né? Uma pergunta, né? Aí o padrão foi o carbono, beleza? E agora já dá para a gente calcular algumas massas aí, né? Qual que é a massa de uma unidade de massa atômica? Essa unidade de massa atômica que a gente mostrou aqui, ó. Então, o carbono foi atribuído massa atômica, 12 unidades para ele, 12 unidades de massa atômica. Aí, imaginando o carbono dividido em 12 partes, ó, cada partezinha dessa é uma unidade de massa atômica. Gente, você imagina o tanto que é pequeno isso? Nem eu acho que imagino isso direito, tá bom? O carbono, um átomo, já é muito pequeno, né? Agora, você imagina 1/12 disso, que é uma unidade, tá certo? E o que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, 1 grama tem 6, 10, 23 unidades por essa relação aqui, ó, né? Então, qual que é a massa de uma única unidade? Uma única unidade vai ter quantos gramas, certo? Olha aí para você ver. Então, uma unidade, fazendo a conta aqui, né? 6 vezes 10 é 23, passa dividindo, fica 1 dividido por 6 vezes 10 é 23. 10 é 23, passa para o numerador, 10 é menos 23, faz a conta, 0,166 vezes 10 é menos 23 gramas. Pessoal, uma unidade de massa atômica tem massa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Porque aí eu aumento o número, né? Eu aumento o número, fica 166. Se eu aumento o número, diminui o expoente, fica menos 24. Tá, gente?
Se você aumenta o número na matemática, diminui o expoente. Então fica menos 24, porque menos 24 é menor. Beleza? Tranquilo, pessoal? Viu que interessante? Se não fosse o padrão, como é que a gente ia saber? Agora dá para calcular a massa de um átomo. Se nós determinamos a massa de uma unidade, 1/12 do carbono, então a gente pode calcular tranquilamente agora a massa de um átomo de carbono, não é verdade? Tá? Que vai ser o quê? A massa de um átomo de carbono vai ser 12 vezes esse valor, né, gente? Se o carbono tem 12 unidades de massa atômica e cada unidade pesa 166 vezes 10 a menos 24 gramas, então o carbono é 12 unidades, então 12 vezes esse valor vai dar a massa em gramas de um átomo de carbono. Fechou? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa você volta. Bom, pessoal, então vai acostumando daqui para frente. Ó. Então, o mol. O que é o mol? O mol vai ser a dúzia dos químicos, né? Uma dúzia de melancia, 12 melancias. Uma dúzia de feijão, 12 feijões. Uma dúzia de arroz, 12 grãos de arroz. Uma dúzia de banana, 12 bananas. E o mol dos químicos, né, pessoal? Tá? Em homenagem a Avogadro. Então, vai acostumando aí. Toda vez que falar mol, essa palavra mol, massa molar, volume molar, tá entrando a palavra mol. Tá? Massa molar, volume molar, mol, quantidade de matéria em mol. Né? Lembra sempre que esse mol, 6, 10 e 23. Beleza? Aí, para você ver. Ó. Então, nós temos aqui, né, pessoal, a determinação desse número de Avogadro aí, pessoal, foi feito 9 anos depois da morte dele. Então, é em homenagem a ele. Quando eu falo constante de Avogadro, é porque é homenagem ao Avogadro, tá bom? Ó, o Avogadro aqui. Então, aqui tá as leis gasosas, né? Se você dá uma olhadinha lá, tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos a temperatura constante, né, pessoal? Temperatura constante, lei de Boyle, só para fazer uma revisão aqui para vocês de gases, né? Olha lá. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Ó. Essa pressão aumenta, o volume diminui. Ó. Essa pressão aumenta, o volume diminui. Ó, o GIF. E aí vai, né? Tem a lei de Charles, né? A lei de Charles é a pressão constante, né? Aqui a pressão está constante. Temperatura e volume são diretamente proporcionais. Ó. Olha lá. Tá vendo? Ó? Temperatura e volume diretamente proporcionais. Se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Se a temperatura diminui, o volume diminui, beleza? Aqui nós temos Gay-Lussac, né, pessoal? Volume constante, isocórica ou isovolumétrica, né? Coros é volume, tá bom? Então, temperatura e volume. Então, volume constante, você percebe o quê? Temperatura. Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta. E nós temos Avogadro, né? Avogadro, né, pessoal? Se você aumenta a quantidade de matéria em mol, tá? O volume tende a aumentar. Aí, tá vendo? Então, o volume e quantidade de matéria em mol é diretamente proporcional. Bom, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Turma, então vamos lá, vamos calcular aqui, então. Nós temos aqui a massa atômica é dada pela média ponderada dos isótopos. Então, na tabela, basicamente, nós temos aqui na minha parede, aqui, ó, nós temos a tabela periódica, elementos químicos, né? Tá certo? Então, os átomos formam os elementos. Então, por exemplo, tá aqui, ó, a massa do oxigênio que aparece na tabela é 15,99. A gente aproxima para 16, né? Porque na natureza há 3 isótopos. Aqui os isótopos, ó. O oxigênio 16, quase 100%, né? O 17 e o 18. Você vê que o oxigênio 17 tem bem pouquinho, né? Então, sendo na natureza, ó, que existem boro 10, 20% e boro 11, 80%, quer saber a massa do elemento boro que tem na tabela. Então, é uma média, simplesmente uma média. A massa do elemento boro é o seguinte. Então, você vai pegar 20%, ó, 20% vezes, tá? Vezes o número de massa aqui, ó. Tá? Então, 20% vezes o número de massa que foi dado. Então, 20 vezes 10, 20%. Então, 20% vezes 10. Mais soma com o outro, ó. 80%. É leitura, viu? É leitura. 80% vezes 11. Pronto. Faz essa média aritmética, essa média ponderada aí. Então, a massa do elemento boro é 10,8. Você pode conferir na tabela depois. Bora? Gente, agora presta muita atenção daqui para frente para não trabalhar com situações, problemas, né? Tá certo? Muita atenção, tá? A gente fez um apanhado geral, uma contextualização até aqui na aula. A aula vai ficar grande, viu, gente? Então, essa parte aqui agora é que é o filé mignon para você. Se você não quis aproveitar muita coisa aqui para trás, então daqui agora você vai para frente, vai pausando e voltando, porque agora é o segredo da brincadeira aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, dados. Então, em função do carbono, foi determinado que a massa do hidrogênio é 1 unidade e do oxigênio é 16 unidades de massa atômica. Então, está aqui a água. Então, está perguntando, quais as massas atômicas? Visão microscópica, né? Porque o átomo é pequeno, então micro. Então, a massa atômica aqui é 1 unidade e do oxigênio 16 U. Beleza? Agora, quais as massas molares? Cuidado. Aqui eu estou falando de um átomo de cada um. Aqui eu estou falando de um mol. Lembra que o mol, massa molar, volume molar, quantidade de matéria em mol, tá? Está referindo a 6 vezes 10 a 23, correto? Então, o que você vai fazer? A unidade de grama por mol. Já a gente canta uma musiquinha aqui para vocês, contextualizando isso. Então, o hidrogênio, visão macroscópica, né? 1 grama por mol. O oxigênio, 16 gramas por mol. Ah, professor, mas o número é igual. O número é igual.
mas a unidade é totalmente diferente. Toma cuidado, tá bom? Então, grama por mol é unidade de massa molar, tá bom? Bora? Olha aqui para você ver. Qual a massa em gramas de... Qual a massa de apenas um átomo de H em gramas, tá? Então, aqui, ó, você já viu que um mol de átomos de hidrogênio pesa 1 grama, tá certo? Que vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, tá? Então, você organiza, que é padrão, organiza o padrão sempre. Tá escrito aqui já, ó. 1 grama de hidrogênio tem 1 mol, e cada mol tem 6 vezes 10 a 23. Certo o quê? Átomos no caso aqui. Então, você monta o padrão aqui, ó. 1 mol de átomos de hidrogênio, aqui, ó, li aqui, ó. 1 mol do quê? De átomos de hidrogênio tem 1 grama. E cada mol, cada mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Pronto, matou. Fez o padrão, escreveu o padrão. Aí, agora, 1 átomo de hidrogênio, quantos gramas vão ter? Beleza? Aí você vai resolver a matemática, né, gente? Vai resolver a matemática. Não vou fazer tudo aqui, né? Fica 1 vezes 1 dividido por 6 vezes 10 a 23. Resolvendo essa matemática, vai dar 0,66 vezes 10 a menos 23. Aumenta o número, diminui o expoente. Aumenta o número, fica 166, 10 a menos 23, 10 a menos 24. Então, um átomo de hidrogênio tem massa 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Oi, professor, então o átomo de hidrogênio tem massa igual à unidade de massa atômica. É, verdade. Então, o átomo de hidrogênio tem massa exatamente igual à unidade de massa atômica. Tá? Beleza? Tranquilo? Porque é 1, né? Hidrogênio. Bora? Aí, ó. Qual que é a massa em gramas de um átomo de oxigênio? Mesma coisa aqui, ó. 1 mol de átomos de oxigênio tem 16 gramas. Todo mol tem 6, 10, 23 átomos. Escreve o padrão. Olha o interessinho. Então, escreve o padrão. Isso é uma organização, já está escrito já aqui, gente. Ó, 1 mol do quê? De átomos de hidrogênio. Tem 16 gramas aqui, ó. Todo mol tem 6 vezes 10 a 23. O que? Átomos, no caso de oxigênio aqui, tá bom? Então, beleza. Pronto. Olha lá, um átomo de oxigênio vai ter X gramas. Resolve a matemática, aqui bonitinho. Então, um átomo de oxigênio tem massa 2,66 vezes 10 a menos 23 gramas. Beleza? Bora? Qual que é a massa molecular e molar da água? Muita atenção aqui, galera. Essas perguntas aqui caem bastante, tá? Então, vamos lá. Visão micro, vai? Então, você vai fazer água é H2O aqui, ó. Então, você vai fazer 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 2 aqui. 2Hs. Você vai fazer 16, que é a massa dada aqui, ó, massa atômica do oxigênio, vezes 1, que você tem 1 na fórmula aqui. Resolveu? 18 o quê? 18 U. Unidades de... Na verdade é Mi, tá? Unidades de massa atômica. Então, uma molécula de água tem massa molecular, uma molécula de água tem massa 18 unidades de massa atômica. Pelo amor de Deus, gente, não vai falar que uma molécula de água pesa 16 gramas, não. Pelo amor de Deus. Tá bom? Se a molécula de água pesasse 16 gramas, imagina a massa do Oceano Pacífico, do Índico, Atlântico, né, os rios, os lagos, ia furar a Terra, né, gente? Tá? Então, uma molécula de água tem massa 18 unidades. Volta aqui o vídeo para você ver o quão é pequena essa unidade de massa atômica. Né? Beleza? Agora presta atenção, visão macro, que é o que a gente acaba trabalhando bastante, né? Visão macro. Olha lá. Massa molar. Mol, aí, ó. Massa do mol, né? É a massa de um mol de moléculas de água. Aí. Então, 18 gramas por mol aqui, ó. Então, 18, só que agora gramas por mol. E o mol tem 6 vezes 10, 23 moléculas. Aqui é uma molécula só, uma única molécula de água, 18 unidades. Agora aqui não, 18 gramas por mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas, que pesa 18 gramas, tá? Aí sim, 6 vezes 10 a 23 moléculas, que é um mol, aí tem massa 18 gramas, beleza? Agora, ó, qual a massa em gramas de uma única molécula de água? Vamos ver agora. Você falou que era 18U? Não é, pelo amor de Deus, né? Então aí, ó. A massa molar está aqui, ó, que já acabamos de calcular, 18 gramas por mol. Então, o mol de moléculas de água tem 18 gramas. Então, mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, beleza? Escreve o padrão. Escreve o padrão. Então, olha lá. Então, o mol de moléculas de água, ó, mol de moléculas de água, um mol do quê? Moléculas de água. Mol de moléculas de água tem 18 gramas. E nesse mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, se for átomos, você fala átomos. Se for molécula, você fala molécula. Pronto, simplesmente. Tá bom? Molécula tem 2 ou mais átomos, né, gente? Com exceção dos gases nobres, mas tudo bem. Bora. Pronto. Então, qual que é a massa de uma única molécula de água? X gramas, estequiometria, viu, gente? Qual que é a massa de uma única molécula de água? 18 vezes 1, 18, dividido por 6 dá 3. Passo 10 a 23 para o numerador. 3 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, a molécula de água, pessoal, pesa 3 vezes 10 a menos 23 gramas. Isto é, escrevendo em decimal, 0, ó,
22 zeros e 3. Tem que ter 23 casas decimais, né? Então, gente, que balanço que pesa isso? Então, se não fosse o padrão carbono, que foi desenvolvido como padrão aí, como é que a gente ia saber a massa de uma molécula de água? Então, nunca fale que uma molécula de água pesa 18 gramas. Uma molécula de água tem 18 unidades de massa atômica. Em gramas, meu Deus, em gramas é quase nada, ó, para você ver, ó, tá? 18 gramas por mol. Então, um mol de água, 18 gramas, tem 6, 10, 23 moléculas, uma molécula X. Aí sim. Solove? Beleza, turma. Aí, ó, considerando que uma estrutura de gelo é formada por 9,03 vezes 10 a 27 átomos, calcule a massa em quilos dessa estrutura de gelo. Então, vamos lá, o gelo, a água, né? Então, trabalha sempre com o aspecto macro aí, 18 gramas por mol. Tá lá, 1 mol de moléculas de água. Tá? Agora, presta atenção aqui, pessoal, na leitura, uma leitura. Ó. Nós vamos fazer a leitura macroscópica. Ó. Então, 1 mol de moléculas de água, eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio. Se é mol, se ele é mol. Tá? E tenho que vale o quê? Ó, então é a leitura que eu estou lendo aqui. Ó. 1 mol de moléculas de água, eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio. Cada mol vale 6, 10 e 23. Então, se eu tenho 2 mol, tem 2 vezes 6, 10, 23 átomos de hidrogênio. Sacou? E de oxigênio? Ó, de oxigênio. Aqui olhando na fórmula, ó, 1 mol. Então, 1 mol de água, 1 mol de moléculas de água tem 1 mol de átomos de oxigênio. O mol de átomos de oxigênio é 1 vezes 6 vezes 10, 23 átomos de oxigênio. É tranquilo, galera. É apenas leitura macroscópica. Microscópica seria assim. Uma única molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Já no mol de moléculas de água, que é 6 vezes 10 é 23, tá? Eu vou ter 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomo de oxigênio. Leitura macroscópica, beleza? 2 mol de hidrogênio é 2 vezes 6, 10, 23. 1 mol de átomos de oxigênio é 1 vezes 6, 10 e 23. Beleza? Que o mol 10 e 23. Bom, e aqui se você ver o total, ó, se você multiplicar aqui, ó, você vai ter 2 mais 1, 3. Total de átomos vai ser 3 vezes 6, 10, 23 átomos totais. Tá? No mol de moléculas de água, beleza? Pronto. Agora, o mol de moléculas de água tem 18 gramas. Quantos átomos totais tem? 3 vezes 6, 10, 23 átomos totais, né? Eu vou ter que trabalhar com átomos, que está falando átomos, então está incluindo todos, beleza? Pronto. Substituo 9,03 vezes 10 a 27 átomos totais, x gramas. Aí calculo que vai dar 90 mil gramas, viu, gente? Tá errado aqui, é? Vamos corrigir? Vamos corrigir, né? 90 mil gramas. Beleza? Só que eu vou perder o laser, né? Vou achar o laser aqui de novo para eu continuar com vocês. Beleza? Gente, qualquer coisa você volta aí, né? Aí, leitura macroscópica. Pausa o vídeo e resolve você. Ó. Aí, pessoal, CNTP. O que é CNTP mesmo, Miguel? Aí, volume molar. O que você acha que é volume molar? Volume de um mol. Como foi dado aqui 22,4, se é volume molar, volume de um mol. Então, 22,4, você vai ter 6 vezes 10 é 23, o quê? O que estiver falando aqui. No caso aqui, moléculas, o que está se referindo, que é o metano, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aí, ó, mesma leitura, repetindo para você, ó. Então, 1 mol de metano, tem que ler o exercício aqui. Então, 1 mol de metano, eu tenho 1 mol de carbono e 4 mol de H. Se fosse uma molécula, eu teria 4 átomos, desculpa, eu teria 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Essa é leitura micro, leitura macroscópica, mol, né? 1 mol de molécula CH4, que é o metano, eu tenho 1 mol de átomos de carbono e 4 mols de átomos de hidrogênio, beleza? Tá? Que significa o quê? Se cada mol é 6 vezes 10 é 23, então 1 mol de carbono é 1 vezes 6, 10, 23 átomos de carbono. 4 mols de H é 4 vezes 6, 10, 23 átomos de H, beleza? Gente, é sempre analogia, tá bom? Aí o que você faz? Tá lá, 1 mol, na CNTP que tá falando aqui, né? Condições normais de temperatura e pressão, então 1 mol, 22,4 litros, tá? Então o mol tem 22,4 litros, tá? A pergunta é quantos átomos de hidrogênio, né? Olha lá, nessas condições, tal, 5,6 litros de gás, né? Qual o número de átomos de hidrogênio? Então vai, 1 mol, 22,4 litros. Miguel, você não vai pôr a massa? Então, não precisa da massa, gente. Porque aqui agora está trabalhando só com litros, ó, para você ver. Você podia calcular que a massa molar era 16 aqui, tudo bem, sem problema. Mas o mol do gás aqui, ó 1 mol, 22,4 litros. 1 mol, 22,4 litros. Tá? Perguntou aqui, qual o número de átomos de oxigênio presentes, né? Tá certo?
átomos de, eu falei oxigênio, hidrogênio, né? Qual o número de átomos de hidrogênio presente? Então, de hidrogênio é 4 vezes 6, 10 e 23. Então, o mol, 22,4 litros, está aqui, contém 4 vezes 6, 10, 23 átomos de hidrogênio, beleza? Isso é só você multiplicar. Beleza. 5,6 litros debaixo de litro, quantos átomos vão ter? Resolve, só love. Tranquilo? Bom, aí outro para você resolver aqui, ó. Bom, então você vai ler com calma, né? Eu gostaria de cantar essa parte, essa musiquinha para vocês, desculpa o barulho aí, né? Tá certo? Só para a gente fazer uma interdisciplinaridade aqui. Vamos lá? Carboidrato, glicose, C6H12O6, sofre fermentação, produz álcool e CO2. Vamos de novo? Carboidrato, glicose, C6H12O6, sofre fermentação, produz álcool e CO2. Bom, e aí você vai fazer o mesmo raciocínio, ó. Vai calcular para a glicose. Estou passando aqui para você ver, tá bom? Tranquilo? Beleza? Você pausa o vídeo, responde. Beleza? Gente, segue o modelo da molécula de água que eu expliquei aqui, não tem erro. Tá joia? Com a massa em gramas de um átomo de carbono, com a massa de um átomo de hidrogênio, fazer a mesma novela que você fez para trás. Tranquilo? Só pausar e resolver. Com a massa em gramas de um átomo de oxigênio. Resolvemos. Tá joia? Qual a massa molecular e molar da glicose, né, pessoal? Fazer aquela continha que a gente fez para a água, uma molécula de glicose, 180 unidades de massa atômica, uma molécula. Agora, um mol de glicose, 180 gramas por mol, né? Aí já é um mol de glicose. É 6 vezes 10 é 23, tá? Então, pessoal, mais uma vez, 180 unidades é apenas uma única molécula de glicose. 180 gramas por mol é um mol, é 6 vezes 10 é 23 moléculas. Vixe, é muita coisa. Vamos lá? Qual a massa em gramas de uma única molécula de glicose? Igual a gente fez para a água, lá, 180 gramas tem 6, 10 e 23, x gramas, uma molécula tem x gramas. Aí você faz a transformação para notação científica, né? Tranquilo? Bora? Qual o número de átomos em 360 gramas de glicose? O número de átomos, quando fala átomos, são todos, né, gente? É a mesma novela lá, ó. No mol de glicose tem 6 mols de átomos de carbono, né? Que vai ser, cada mol é 6, 10, 23. Se eu tenho 6 mols de átomos de carbono, eu vou ter 6 mol. Então, mol 6 vezes 10 é 23. 6 vezes 6, 10, 23 átomos de carbono. Ó, 12 mols de glicose. Então, no mol de uma molécula de glicose, eu tenho 12 mols de átomos de hidrogênio. Então, 12 mols de átomos de hidrogênio é 12 vezes 6 vezes 10, 23 átomos de hidrogênio. Vai, oxigênio, pega a manha, vai. No mol de moléculas de glicose, eu tenho 6 mols de átomos de oxigênio. O que são 6 mols de átomos de oxigênio? São 6 vezes 6, 10 e 23 átomos de oxigênio, beleza? Total, soma aqui, 12 com 6, com mais 6, 24 vezes 10, 23 átomos totais, tá bom? Pronto, aí você pode resolver tranquilamente. Então, você tem 80 gramas de glicose, vai ter 24 vezes 6, 10, 23 átomos totais. Em 360 gramas, que o exercício falou, você vai ter X. Aí você vai resolver aí, espera que a conta esteja certa aqui. Se não tiver, você me avisa aí, tá bom? E aí, tranquilo. Bora? 7. Qual a quantidade de matéria em mol? Qual a quantidade de matéria em mol N? Chamei de N. Costuma com isso, viu, gente? Por causa da equação dos gases. PV igual NRT. Esse N é a quantidade de matéria em mol. Então, acostuma aí, tá bom? Chama quantidade de matéria em mol. 540 gramas de glicose. Aí você acha a massa molar, 180 gramas por mol é massa molar, escreve o padrão, né? Você vai escrever o padrão. Não está indo aqui, mas foi. Então, o mol de moléculas de glicose, 180 gramas, né? Tá? 540 gramas X. Então, um mol de moléculas de glicose, 180 gramas. Está aqui, ó. Um mol de moléculas de glicose, 180 gramas. Certo? Em 540 gramas, grama debaixo de gramas, eu vou ter N mol, ou X. Tá? Põe N para você acostumar aí, N mol. Você vai ter 3 mol. Você pode usar também essa formulazinha aqui, pessoal, se você quiser, né? Olha lá, essa formulazinha vai ser muito útil para nós para frente aí, tá certo? Né? Tá bom? Vai falar assim, ó. Ó, N mol, não, N mol, M em gramas, sobre mão que é a massa molar. N mol, M em gramas, sobre mão que é a massa molar. Beleza? N mol, M em gramas, sobre mão que é a massa
massa molar. Ficou melhor, né? Vai. Enemol, em gramas, sobremão que é a massa molar. Beleza? Só para acostumar aí, tá bem? Tranquilo? Bora? Aí, mais um para você resolver. Qual que é a massa atômica, a massa molar do carbono? Beleza? Tranquilo? Qual que é a massa em gramas de um átomo de carbono? Aí, massa atômica do carbono, 12, foi atribuída, né? Massa molar do carbono, 12 gramas por mol, tem 6,10,23 átomos de carbono. Escreve o padrão, o mol de átomos de carbono tem 12 gramas, que tem 6,10,23 átomos. Apenas um átomo de carbono vai ter X gramas. E aí você mata a pau. Então, um átomo de carbono pesa apenas 2 vezes 10 23 gramas. Se você passar para decimal, é muito pouco, hein, gente? Ó, 22 zeros e 2, para dar 23 casas, né? Que balanço que pesa isso, né, gente? Tem jeito, né? Então, por isso essa necessidade de um padrão. Mesma coisa, você vai calcular a massa para o átomo de magnésio, né? Tranquilo? Mesma novela. E aí você vai resolver isso aqui também, com calma. Pausa o vídeo, né? Beleza? Bom, e aqui um exercício, né, pessoal, da Unesp, caiu ano passado, vestibular do pessoal que entrou ano passado, né, porque isso é 2022, né? Então, você lembra que a massa molar 5 vezes 10, 5 vezes 10 é segunda gramas por mol, é 500, né? Que aqui é 100, 5 vezes 100 é 500 gramas por mol. Então, mol, 500 gramas. Só que tá falando aqui do spray, né, pessoal? Que ele é um antisséptico, contém o princípio ativo, aí falou que tal aqui, na concentração de 10 miligramas por ml, né? Aí falou aqui embaixo, né? Contendo 50 ml desse antisséptico quer saber a quantidade do princípio, o número de moléculas, né? Então, 1 ml tem 10 miligramas, né? Então, ó, então 50 ml, que foi falado aqui, vai ter 500 miligramas, né? Porque é 10 miligramas por ml, em 50 ml, que é o número de moléculas, né? Tranquilo? Então, 50 ml tem 500 miligramas dele, né? Então, ó. E agora você vai resolver, a massa molar é 500, né? Olha lá. Então, o mol do princípio é 500 gramas, massa molar, 500 gramas por mol, 500 gramas. E cada mol tem 6, 10, 23, né? Então, 500 gramas por mol, isso aqui é 500 gramas. 500 gramas por mol, então o mol tem 500 gramas e vai ter 6 vezes 10, 23 moléculas do princípio aí. Tá joia? Então, tá aí, né? Se 1 grama tem 1.000 miligramas, né, pessoal? Se 1 grama tem 1.000 miligramas, passa para grama isso aqui, né? Então, isso aqui é meio grama, né, pessoal? Ó, 500 miligramas é meio grama, tá certo? Beleza? Então, meio grama, né? X moléculas. Aí você resolve aí. E você vai resolver o exercício da Unesp aí, beleza? Finalizando, turma. Interdisciplinaridade com História, Física e Química. Então, o molde de qualquer coisa tem 6 vezes 10 é 23. Avogadro em homenagem a ele, tá joia? De novo aí, né? Nós estamos vendo aí as leis gasosas e Avogadro unindo todas as teorias, tá certo? E aqui nós podemos fazer mais ou menos assim, ó. Lavoisier, Prost, Dalton, Gay-Lussac e Avogadro, Canizaro foi defensor, ponderais massa suate Dalton, lei que é volumétrica, estudou francês Gay-Lussac e depois vem Avogadro e une todas as teorias e assim nasceu a sua lei. Volumes iguais, gases quaisquer totalizam sem mesmo ATP, o mesmo número de moléculas. Mol é grandeza mensurável, radioatividade, eletrólise, raio-x, cinética com gases, só 600 sextilhões. Carbono 12 é o padrão, 12 o atribuída, programando espectrômetro, vem demais massas atômicas. Mas para ser mensurável, a unidade é grama por mol, homenagem ao italiano, brilhante grande Avogadro, e assim nasceu a sua lei. Volumes iguais, gases quaisquer, totalizam sempre mesmo ATP, o mesmo número de moléculas. Mol é grandeza mensurável, radioatividade, eletrólise, raio-x, cinética com gases, só 600 sextilhões. Ah, pessoal, a gente não toca
Bem, não canta bem não, mas é para fazer de uma maneira diferente, né? Então, o que o advogado fez, né, pessoal? O advogado, ele une as leis Lavoisier, Prost, Dalton, Gay-Lussac, né? Tá certo? E Canizaro foi defendendo no Congresso da Alemanha, tá joia? Então, a lei dele diz que volumes iguais de qualquer gás, na mesma pressão e temperatura, vai ter sempre o mesmo número de mols de moléculas, quantidade de moléculas, né? É aqui para você lembrar, né? Carbono 12 é o padrão, 12U foi atribuído, programou o espectrômetro, vem demais massas atômicas, né? Então, a unidade é grama por mol, homenagem ao italiano aí, Avogadro, né? Então, em 1811, Avogadro demonstrou essa lei dele, belezinha? Tudo bem? Que eu acabei de falar, né? Tá certo? E 49 anos sem reconhecimento, né? Ele morreu em 1856 e a lei dele foi reconhecida em 1860 apenas, né? Graças a outro italiano fantástico, aí, Stanislao Canizaro, né? Que foi defender a hipótese dele, a lei dele lá no Congresso, na Alemanha, em 1860, né, pessoal? Desse brilhante Avogadro aí, tá joia? Mas tá aí, né? Isso, e só para provar que é verdade essa lei de Avogadro, que volumes iguais de qualquer gás na mesma temperatura e pressão vai ter sempre, totalizar sempre o mesmo número de moléculas, né? Ou mesma quantidade em mol de moléculas. Se der 1 mol de moléculas, 6, 10, 23 moléculas. Se N for igual a 2 mols de moléculas, 2 vezes 6, 10, 23 moléculas. Se N for igual a 10 mols de moléculas, 10 vezes 6, 10, 23 moléculas. E a equação, pessoal, né, por você nunca rezei tanto, né? Que é a equação dos geral dos gases ideais, esse N aqui é a quantidade de matéria em mol, que é minho sobre mão. N é mol, é minho em gramas, sobre mão que é massa molar. Beleza? Acho que eu toquei até errado, também fica assim mesmo, beleza? Então vamos lá. Aí, pessoal, diferentes gases, ó, pra você ver, ó. Diferentes gases, ó. O2, H2S, A2H4, CO2. Se você tiver no celular, a letra tá pequena, mas eu tô falando para você, ó. Oxigênio, H2S, sulfeto de hidrogênio, tá? C2H4, gás carbônico, ó, volumes iguais, ó, de gases quaisquer, ó, de diferentes gases, na mesma pressão. Olha aqui, eu tô passando aqui para você ver, né, o laser, ó. E mesma temperatura, porque o R é constante, não preocupa, vai ter sempre a mesma quantidade, né? Mesmo sempre quantidade em mols de moléculas, N igual a 2,23 mol de qualquer gás aqui. É tranquilo, né, galera, de entender isso, né? Agora que você joga aqui na fórmula, PV igual a nRT, pressão está aqui, certo? Volume está aqui, o N você vai achar, o R é constante em todos, e a temperatura é constante. Então, olha lá, volumes iguais de gases quaisquer, na mesma pressão e temperatura, e o R é constante, totaliza sempre o mesmo número de mols de moléculas, mesmo número de moléculas, beleza? Turma, essa aula deve ter ficado muito grande mesmo, nem vi aqui ainda, mas muito obrigado. Senhor Jesus abençoe todos vocês, tá? Mas ficou completa essa aula, tá? Muito obrigado pelo carinho, por ter prestigiado o vídeo aí, tá bom? Espero que tenha ajudado você, tá bem? Fica com Deus, valeu.